Opa! Vamos responder aqui a pergunta enviada pela filha de uma seguidora que agora está também seguindo aqui o projeto. A Sandy, filha de Delva, de São Paulo. Então, Sandy, excelente a pergunta que você mandou. Deixa eu ler aqui a pergunta. Mostra o seu grau de consciência. Seguinte, posso emagrecer com uma dieta vegana? Eu estou começando e sempre termino me perdendo e descontando nos carboidratos. Então, me dá aí umas dicas aí, dicas de receitas. Então, Sandy, sim, adorei a tua pergunta, tá? E a resposta é sim, você pode sim, perfeitamente, é muito simples, muito fácil, você ter resultados, você emagrecer com uma alimentação vegana. Então, assim, os nossos comportamentos assim, meio são bem parecidos, mas assim, porque em casa eu tenho uma tendência mais ao vegetarianismo, em casa. Agora, quando eu saio, eu exploro, eu navego, o que é que tem, entre o que tem e ficar com fome é melhor comer o que tem. Eu vou na casa das pessoas, eu não toco nesses assuntos, então, enfim, né, às vezes para não chocar e não ser deselegante e tal, enfim, né, tem uma filosofia por trás disso, tá? O que acontece? Conheço muitas pessoas veganas, muitas pessoas vegetarianas. Observo que sim, assim, eles têm uma tendência a ser mais fáceis de estarem ali no seu peso ideal em relação a outras pessoas. Acontece que, enfim, todo mundo termina utilizando, enfim, vários produtos que são inflamatórios, né? Porque a obesidade, ela em si não existe. O que existe é um grau de inflamação elevado. E aí, quando você orienta a pessoa, ela tem resultados, tá? O que acontece? Deixa eu ver aqui se eu seguir a ordem, para eu terminar não me perdendo aqui. Então, às vezes eu tô por aí pela rua, aí faço um prato com aquilo que a opção que eu tenho ali à disposição, a melhor opção, e aí as pessoas, eu compartilho, né? As pessoas fazem vários comentários. E arroz, feijão, ai meu Deus e tal. Então, enfim, elas não estão comigo, né, lado a lado, às vezes, para saber que às vezes aquela foi a melhor opção. E também a outra, que é a seguinte: a gente ter uma linha mais sustentável, considerando aquilo que os nossos objetivos, as nossas particularidades, a nossa situação atual, a nossa saúde e também os nossos desejos, né? Que para emagrecer, não necessariamente para emagrecer, você tem que fazer sacrifícios, né? Então, o que acontece? A função que descreve o emagrecimento leva em consideração variáveis. Tem algumas variáveis mais grosseiras, mais óbvias, e variáveis um pouco mais sutis, não tão óbvias assim. Por exemplo, um mais óbvio, por exemplo, você vai pensar em termos de classes como carboidratos, proteínas, gorduras essenciais e tal. E do outro lado, do mais sutil, por exemplo, é a questão do estresse. Então, o estresse que as pessoas estão submetidas termina criando coisas muito comuns na atualidade que interferem no metabolismo, como é a questão da ansiedade, a produção de hormônios do estresse, como o cortisol, enfim, né? Então, tudo isso aí vai fazer parte do processo. Então, se você, além de um certo cuidado, um carinho com a tua alimentação, você também voltar um pouco a atenção, o estudo, a tua pesquisa para o teu metabolismo, você vai ter resultados fantásticos. Por exemplo, voltar a atenção para dentro significa dizer, por exemplo, utilizar um método, uma metodologia de pesquisa nesse sentido. Eu recomendo a meditação transcendental porque é o método científico mais fantástico que eu já vi. É assim, aqui, quando eu fiquei curioso no ano de 2015 sobre este assunto e que eu descobri, o que me fez ir atrás da meditação transcendental era que havia 600 estudos publicados por 200 instituições de pesquisas renomadas de cerca de 30 países diferentes do mundo. Então eu
eu também fiquei um pouco impressionado com toda a minha vida acadêmica, com toda a minha vida profissional, em termos de pesquisa, e como é que eu não estava sabendo, né, daquilo, e a meditação era uma coisa que a gente, quando ouvia das pessoas, era algo meio místico, algo meio... que não era o meu caso, eu não pensava em termos de religião, mas eu pensava mais em termos de terapia, alguma coisa assim, né? O fato é que quando a gente fala, as pessoas ainda pensam em termos de religião na atualidade. Aí o que acontece? Quando você entra na seara da meditação, você vai perceber, por exemplo, dentro desses estudos todos aí, pesquisadores, neurocientistas, tem, por exemplo, o Dr. Fred Travis e Dr. Alerik Arenanda, do Instituto do Cérebro da Universidade Maharishi, lá em Fairfield, Iowa, nos Estados Unidos. Eles vêm, nesses últimos 50 anos, fazendo uma série de pesquisas, observando aqueles gráficos, aqueles eletroencefalogramas ali, põe aqueles eletrodos na cabeça das pessoas, das pessoas que estão sendo estudadas, coleta, cruza com os relatos dessas pessoas, a saúde, todos os parâmetros aí, e eles conseguiram provar de que existem estados de consciência diferentes. E que a prática na meditação, a ideia de qualquer meditação, mas principalmente a meditação transcendental, essa prática termina avançando, evoluindo em termos de outros estados superiores de consciência. E aí o que acontece? Em estados diferentes de consciência, o cérebro funciona de forma diferente. E como o cérebro funciona de forma diferente, então, obviamente, toda a fisiologia funciona de forma diferente em cada estado de consciência. Isso quer dizer que você pode ter uma alimentação vegana e o teu metabolismo está trabalhando de uma forma melhor do que alguém que não é vegano. Você pode ter uma alimentação normal, corriqueira, e o teu metabolismo está funcionando melhor do que alguém que está seguindo o veganismo e não está tendo resultados. Então, uma variável é a estratégia, uma variável é a dieta, outra variável é como é que está funcionando o teu metabolismo. Então, a ideia é que você junte esses conhecimentos para você ter os seus resultados, tá? O que mais que eu posso te dizer? Aqui eu vou fazer sugestões de que seguir, o que comer, né, dentro da base vegana. Não sei se você está considerando aí que com ovos ou sem ovos, ou às vezes com o ovo não pode estar em formato de ovo, mas cortado. Tem algumas variáveis aí, eu não sei como é que você está seguindo, mas você se aproveite das frutas, das saladas, sementes germinadas, grãos e castanhas, sopas à vontade, principalmente à noite, muito bacana, uma sopa quentinha, sopa de verduras, de legumes, né? Mais ou menos arroz e feijão. E assim, dentro da base, né? Tem algumas coisas que eu não citei aqui e tal, mas as coisas mais óbvias, corriqueiras, né? Às vezes eu digo assim, mais ou menos arroz e feijão, porque às vezes as pessoas, dependendo da época, como agora mesmo, eu estou vendo muita gente reclamando do arroz, reclamando do feijão. E às vezes a gente não percebe que os nossos antepassados, nossos avós, comeram à vontade, bastante arroz, bastante feijão, não tiveram problemas. É possível que você retire o arroz para dar um start assim, com menos carboidrato, né? Tentar forçar aí mais uma mudança no teu metabolismo, né? E depois você reintroduzir com algumas variações, enfim, tem alguns experimentos para você fazer, como eu já falei. A outra coisa é a seguinte, com relação às sementes germinadas, é muito curioso. Uma certa feita eu conheci um rapaz chamado Zé Vivo, e ele se alimenta há cerca de 20 anos com grãos, sementes germinadas, né? E aí a questão é que quando você parte para este parâmetro, o conceito, o paradigma muda. Você deixa de pensar em termos de nutrientes e você começa a pensar em termos de informações. Dentro da semente, quando ela começa a passar por aqueles processos de germinação,
ela ativa enzimas, assim, vários blocos básicos de construção da vida, que ali vai ter tudo que uma planta precisa. Ali tem uma árvore ali. Então, você quando vai na semente, você, além de ser pouco material, você tem muito conteúdo ali dentro. Então, assim, às vezes as pessoas elas já acham um absurdo, né? Como é que vai viver de semente e tal? Enfim, é possível sim, e tem muita gente fazendo isso. Você pode explorar e você pode dar uma lida, tem vários materiais falando como fazer germinação. Cada grão, às vezes, tem a sua ciência, cada planta tem a sua sabedoria. Enfim, é um negócio muito bonito. Já que você está nessa pegada aí, eu acho que você vai gostar em algum momento fazer, né, um experimento como esse. Enfim, de novo, a questão de ser em casa ou na rua, como é que fica. E aí vai ter de navegar, né? Que mais que eu posso te dizer? A outra coisa que eu acho que pode te ajudar aí é o seguinte: nos últimos 50 anos a forma de cuidar dos alimentos, cultivar os alimentos mudou bastante. Então, antigamente o produtor estava aí, ele cuidava das plantas e cultivava com um contato maior, com uma preocupação um pouco maior, né? Mas agora é tudo um pouco mais comercial, um pouco mais mecânico. Então você pode sentir algumas nuances nesse meio aí. Se você compra os produtos no supermercado, se você compra numa feira orgânica, você vai observar que muda, né? A relação daquele alimento com o teu corpo muda bastante. Uma outra que acontece bastante é a seguinte, que um alimento produzido orgânico, ele tem mais nutrientes, a forma de adubação é totalmente diferente em relação aos do supermercado. E aí, às vezes também, de novo, acontece de você não encontrar todos esses suprimentos orgânicos e tal, e às vezes você também precisa viajar. Então tem várias situações em que pode ser que seja útil uma suplementação. Por exemplo, eu utilizo diariamente uma linha de suplementos orgânica que é produzida também em ambiente biodinâmico, que é quando você também não usa agrotóxicos, né? Além de serem produtos constituídos por fitonutrientes, ao invés de produtos químicos, como se encontra por aí afora, à vontade, né? Então aqui esses que eu utilizo, eles são feitos de fitonutrientes e produzidos em ambiente orgânico e biodinâmico, né? Que você utiliza, por exemplo, insetos ou outros animais para controlar as possíveis pragas, né, das plantas. O que mais que eu posso te dizer? É isso, eu acho que já está extenso de montão. Eu espero ter suprido aí a tua necessidade, eu espero ter te ajudado e digo que você sim, siga com tua dieta vegana, faça muitos experimentos, estude bastante e compartilhe, né, os resultados, vai aí me dando seus feedbacks, tá bom? Pode ser que no meio do caminho você passe por um processo assim, ó, você pode reduzir vários números na roupa, daí a pouco você pode pegar um platô, aqui nesse platô pode ser que você não veja mudar número, mas sejam processos internos, por exemplo, de correções celulares, de crise de desintoxicação, você pode ter alguns desconfortos, e daí a pouco você pode voltar a baixar quando se estabiliza, né? Se estabilizou, daí você volta a baixar de novo, e podem haver outros platôs aí no teu processo, tá bom? Espero ter sido muito útil, espero ter sido, o vocabulário ter sido bacana aqui para o teu entendimento, e tô torcendo por você, tá bom? Mande sempre notícias, aquele abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.